Olá, como vamos? Tudo bem? Vamos ler Gênesis capítulo 29. Jacó encontra-se com Raquel. Jacó seguiu na sua jornada e veio à terra do povo do Oriente. E ele olhou e eis um poço no campo. E eis que ali havia 3 rebanhos de ovelhas deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e uma grande pedra estava sobre a boca do poço. E ali estavam reunidos todos os rebanhos, e removiam a pedra da boca do poço, e davam de beber às ovelhas. E colocavam a pedra no lugar novamente, sobre a boca do poço. E Jacó lhes disse: Meus irmãos, de onde sois? E eles disseram: Nós somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis Labão, filho de Naor? E eles disseram: Nós o conhecemos. E ele lhes disse: Ele está bem? E eles disseram: Ele está bem. E eis que Raquel, sua filha, está vindo com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é pleno dia, e nem é tempo de reunir o gado. Dai de beber às ovelhas, e ide alimentá-las. E eles disseram: Não podemos, até que todos os rebanhos sejam reunidos, e até que eles removam a pedra da boca do poço. Então damos de beber às ovelhas. Aleluia! Olha só o que me veio na cabeça. Que presença de Deus é essa que está transbordando neste lugar? Eu sinto a presença de Deus aqui neste ambiente. Aleluia! Não podemos até que todos os rebanhos estejam reunidos. O rebanho de Deus só poderá se alimentar por completo quando todos estiverem reunidos. Aonde 2 ou mais falarem o seu nome, ali ele estará. Aleluia! O alimento está na mesa. A bebida está à mesa. Sirvam-se. Alimentem-se. Não só de pão viverá o homem. Aleluia. Meditem dia e noite na palavra do Senhor. Gravem os seus estatutos no seu coração. Aleluia. 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 Amem uns aos outros como eu os amei. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, como é bom sentir a presença de Deus. Como é bom saber que Deus está conosco. Aleluia. Vamos continuar. E, enquanto ele ainda falava com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porquanto ela as guardava. E aconteceu que, quando Jacó viu Raquel, a filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, Jacó se aproximou e removeu a pedra da boca do poço, e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou Raquel, e levantando a voz, chorou. E Jacó contou a Raquel que ele era irmão do pai dela, e que ele era filho de Rebeca. E ela correu e contou a seu pai. E aconteceu que, quando Labão ouviu as notícias de Jacó, filho de sua irmã, ele correu para encontrá-lo, e o abraçou, e o beijou, e o trouxe para sua casa,
E ele contou a Labão todas estas coisas. E Labão lhe disse: certamente tu és meu osso e minha carne. E ficou com ele por um período de 1 mês. E Labão disse a Jacó: porque tu és meu irmão, deverias, portanto, servir-me por nada? Diz-me, qual será o teu salário? Aleluia! Aleluia! Por isso que eu falo, não é a teologia da prosperidade em vão. Todos merecemos o nosso salário. Levitas merecem o seu salário. Pastores merecem o seu salário. As ovelhas merecem o seu salário. Não se entristeçam quando você vê um pastor próspero. Depende do coração dele se é errado ou não. Se você tem uma Ferrari e não anseia aquilo mais do que o seu Deus, isto não é errado. Se você anseia uma casa de 2 bilhões, mas o teu coração está mais em Deus do que nesta casa, isto não é errado. Como muitos falam, pastor, não tem que pegar dinheiro da igreja. Se o pastor se dedica 24 horas do seu dia para as ovelhas do Senhor, como ele se manterá? Não sejamos hipócritas. Uns nasceram para meditar na palavra de Deus e transpassá-la. Outros nasceram para ser levitas e levar a música do Senhor a todos. E outros nasceram para ser engenheiros civis, cada um na sua função. É uma engrenagem. Se uma engrenagem se romper, se uma catraca se romper, a palavra não será transmitida. Qual seria melhor o pastor se dedicar 24 horas da palavra de Deus para traduzi-la, para simplificar e transmiti-la a vocês? Ou um pastor que trabalha e só se dedica 1% do seu dia à palavra? Aí imagina ele chegar ao púlpito, ao altar, cansado, com sono, porque por causa do seu trabalho ele tem que trabalhar até tarde para sustentar sua família. Não que seja errado o pastor que trabalha. É o que eu falo, aonde está o seu coração? Se 10% das suas doações, que é o que Deus pede, te fará ficar pobre, você já é pobre e você não sabe. Se 10% fará falta no seu orçamento, você já é pobre. Não estou falando pobreza de dinheiro, não, estou falando de prosperidade. Porque 90% é melhor do que 100% sem Deus. Deus proverá até no 1%. Se você doar 99%, mas com o coração puro, eu te garanto que esse 1% que sobrar na sua mesa, Deus multiplicará. Ele só quer um pão e um peixe para multiplicá-los. Ele só multiplica aquilo que tem. A jarra de azeite estava com pouco, mas não estava vazia. Aleluia! O cesto de pão tinha um pão e um peixe. Mas ele multiplicou aquilo que tinha. Ele pode fazer um milagre do zero. Sim. Mas se você tiver 1%,
igual aquela senhora que depositou a sua única moeda. E ele falou: ali agrada a Deus, pois ela doou tudo o que tinha. E quando ela doou tudo o que tinha, eu te garanto que Deus fez prosperar a vida dela. Mas uns necessitam de R$ 1 bilhão para saciar as suas vontades. E tá bom, outros só precisam de R$ 2. Nenhum dos dois estão errado. O erro está você amar ao dinheiro. Aonde está seu coração? Eu digo a todos, qual é o melhor? Um cristão milionário, aonde pode cavar poços em lugares de dificuldade de água. Um cristão que ganha 1 bilhão por mês e que possa repartir o seu provento em comprar cestas básicas para alimentar nações, abrir escolas e levar um ensinamento a muitas pessoas, onde ele conseguirá levar fraldas, alimentos, gases, álcool, injeções, seringas, medicamentos, ou um cristão que não tenha nada nem para ele. Então, pessoal, fiquemos com Deus e até a próxima mensagem.